Olá a todos, sou Jorge Figueiras Brizola, estudante de Engenharia de Computação no Senac. Estou com o meu grupo atualmente fazendo um trabalho sobre linguagens formais e hierarquia de Chomsky, passada pelo nosso mentor Ernesto de Souza Massa Neto, com o objetivo de aumentar nosso entendimento do assunto e esperança de trazer mais pessoas para essa área importantíssima da computação. Eu vou posteriormente falar um pouco mais sobre linguagens formais. Olá, me chamo Ricardo Alexandre, curso de Engenharia de Computação e irei falar sobre as gramáticas formais e também irei citar exemplos sobre cada uma delas. Olá, meu nome é Pedro Arnold, como foi dito pelo meu colega George, nós vamos apresentar esse trabalho na matéria de Teoria de Computação. Eu vou falar um pouco sobre a hierarquia de Chomsky. Perfeito, agora que todos já se apresentaram, eu vou começar nosso trabalho com uma frase de Noam Chomsky, esse que foi um renomado linguista na área da computação. Escolhi ele porque ele está relacionado à hierarquia de Chomsky, a qual ele mesmo propôs em 56. Mas vamos lá. Noam Chomsky, ele diz aqui o seguinte: a linguagem é um processo de criação livre. Ela possui leis e princípios fixos, mas nós podemos alterar eles e criar infinitas variedades podemos usar a linguística de infinitas formas. A questão aqui é que ele quer dizer que a linguagem da programação ainda possui um potencial enorme e inexplorado ainda. Nós podemos utilizar de maneiras infinitas suas variedades e oportunidades. Então, ele só mostra o quão incrível é esse ramo da computação, que é a linguística. Bom, mas vamos lá. Temos muito ainda para aprender com as linguagens formais e a hierarquia de Chomsky. Perfeito. Agora eu vou falar um pouco mais sobre linguagens formais. E, primeiramente, eu vou inteirar vocês um pouco mais falando sobre o alfabeto. Um alfabeto geralmente representado por sigma, letra grega. Ele é um conjunto finito de símbolos ou caracteres. Nós utilizamos esses símbolos e caracteres, esses elementos básicos, para construir cadeias ou palavras em uma linguagem. Bom, um conjunto infinito não é um alfabeto. Um alfabeto tem que ser sempre um conjunto finito. Conjuntos infinitos não são considerados alfabetos na teoria das linguagens formais. Já um conjunto vazio, geralmente representado por π, é um alfabeto. Conjunto vazio é considerado um alfabeto válido. Isso significa que um alfabeto pode ser construído sem usar nenhum símbolo. Bom, aqui nós já temos exemplos de alfabetos. O primeiro exemplo seriam caracteres A, B, C. Podemos ser números também, 0, 1, 2, 3, 4, dependendo do que você quiser utilizar. Símbolos também, begin, end, for, well, 0, 1, 9. E também o conjunto vazio, o pi. E o que não são alfabetos? São conjuntos de números naturais, inteiros, e conjuntos infinitos não são alfabetos. Essa é uma definição de alfabeto. Essa definição de alfabeto é fundamental para a construção e especificação de linguagens formais, onde a escolha adequada de símbolos e seu conjunto finito são essenciais para delimitar e expressar essa compreensão das linguagens. Perfeito. Agora que eu já entendi vocês um pouco mais sobre o alfabeto que utilizamos, eu vou definir o que é a linguagem formal. A linguagem formal na computação é referida a um conjunto de regras matematicamente definidas e estruturadas, ou até logicamente definidas, para representar informações de maneira precisa e sem ambiguidades. Essas linguagens são frequentemente empregadas na programação por meio de algoritmos, para a modelagem de sistemas e na descrição formal de problemas computacionais. Diferente da linguagem do dia a dia, das linguagens naturais, como português, inglês e entre outras, as linguagens formais são projetadas para serem compreendidas por máquinas, para permitir uma interpretação clara, sem erros. Um exemplo dessas linguagens formais seriam as linguagens de programação, como Python, C, linguagem de especificação também, e gramáticas formais. Ótimo. Agora que você já sabe um pouco mais o que é a linguagem formal, eu gostaria de falar um pouco de sua importância e sua aplicabilidade. A aplicabilidade essa pode ser feita em compiladores, na análise da linguagem natural, na validação de dados, na máquina de Turing também. A máquina de Turing é um exemplo universal de modelo da computação. Elas são capazes de reconhecer qualquer tipo de linguagem que seja computacionalmente reconhecível. Mas vamos lá.
Nos compiladores, as linguagens formais, especificamente a gramática formal, são utilizadas na especificação da sintaxe da linguagem da programação. As gramáticas de livre contexto, por exemplo, são frequentemente usadas para descrever a estrutura sintética da linguagem de programação. Nós também usamos ela nos analisadores sintáticos, que são o quê? Os analisadores sintáticos, conhecidos como parsers, eles interpretam o código-fonte de um programa. Isso é, quando pegamos o código-fonte e traduzimos ele para a linguagem de máquina. Ou seja, quando codamos um código em uma linguagem de programação, por exemplo, usamos a linguagem C, fazemos lá o código Hello World, nós fazemos printf e tudo mais, mas essa linguagem não é reconhecida pelo computador. Ele não consegue ler aquilo. Por isso ele precisa de um parser, esse analisador sintático que traduz esse código que eu fiz para a linguagem da máquina, ou seja, para bits, por exemplo. Nós também usamos a linguagem formal na análise da linguagem natural. Quando vamos fazer uma análise da linguagem natural, as linguagens formais são usadas para modelar essa estrutura gramatical e semântica das línguas. Isso é crucial para o desenvolvimento de algoritmos de processamento de linguagem natural, como os parsers, já falados anteriormente, e que eles podem entender e extrair o significado a partir de textos. Nós também utilizamos na validação de dados. Em expressões regulares, a linguagem formal, particularmente as expressões regulares, são amplamente utilizadas na validação e manipulação de strings de dados. Elas fornecem de maneira concisa e poderosa a forma de descrever os padrões em dados, facilitando uma validação de entradas de usuários, busca de padrões, manipulação de texto em geral. Nós também utilizamos nos automatos finitos. Os automatos finitos são uma forma de linguagem formal que podem ser utilizados para modelar e validar sequências de eventos ou transições de estados em sistemas, sendo úteis em diversas aplicações e validação de dados. As gramáticas formais desempenham um papel fundamental tanto na teoria da computação quanto na linguística, oferecendo uma estrutura formal para descrever a síntese de diversas linguagens, sejam elas naturais ou de programação. O conceito foi desenvolvido para compreender e definir as regras que regem a estrutura das sentenças em uma linguagem específica. Essas gramáticas apresentam diferentes tipos, cada um com suas próprias regras e expressividade. O alfabeto representado por um conjunto finito de símbolos servem como blocos fundamentais da linguagem. Variáveis ou não variáveis representam conjuntos de cadeias de símbolos, utilizam na construção de expressões mais complexas. As produções são regras que determinam como variáveis podem ser substituídas por outras sequências de símbolo, cada um oferecendo um potencial de transformação. O símbolo inicial marca o ponto de partida na geração da linguagem por meio da aplicação das produções. A hierarquia de Chomsky classifica as gramáticas em 4 tipos principais, sejam elas regulares, livres de contexto, sensíveis ao contexto e irrestritas. As gramáticas regulares são as mais simples, descrevem linguagens regulares, sendo comumente utilizadas em expressões regulares, e informação para especificar padrões de textos. As gramáticas livres de contexto, mais poderosas, encontram aplicação na descrição da síntese de linguagens de programação, notadamente em análise sintática. Gramáticas sensíveis ao contexto são mais expressivas, têm aplicações em linguagens naturais, embora sejam menos comuns em programação. Por fim, as gramáticas irrestritas, as mais poderosas, podem descrever qualquer linguagem decidível, mas apresentam desafios analíticos e de processamento. O estudo de gramáticas formais é essencial em diversas disciplinas, incluindo ciências de computação, linguagem computacional, design de linguagem de programação e processamento de linguagem natural. Essas estruturas fornecem uma base teórica crucial para compreender a síntese e estrutura das linguagens, contribuindo para o desenvolvimento de compiladores, interpretadores e outras ferramentas relacionadas à manipulação de linguagens formais. Agora vamos explorar alguns termos-chave relacionados a gramáticas formais. Os símbolos terminais, sigma, definição, são elementos básicos da linguagem que não podem ser substituídos na derivação.
Um exemplo, números e operadores em uma gramática de expressões aritméticas. Símbolos não terminais. A definição. São variáveis representando um conjunto de cadeias substituíveis de acordo com a regra de produção. Exemplo, variáveis como expressões e termos em uma gramática de expressões aritméticas. Regras de produção ou produções. Definição. Regras definindo como símbolos não terminais podem ser substituídos. Um exemplo, expressão para termo mais expressão indica que a expressão pode ser substituída por um termo mais outra expressão. Derivação, definição, sequência de aplicações de regras para transformar o símbolo inicial em uma sentença. Derivação possível, expressão, termo mais expressão, 2 mais expressão para 2 mais termo mais expressão para 2 mais 3 mais expressão para 2 mais 3. E gramática regular e context free. A definição refere-se ao tipo de gramática e à classe de linguagem geradas. Exemplo: se todas as regras seguem A para alfa, B ou A para alfa, é gramática regular. Se seguem A para beta, é gramática livre de contexto. Esses termos são cruciais para descrever a estrutura de gramáticas formais, sendo fundamentais para compreender a definição e manipulação de linguagem dentro de uma teoria das linguagens formais. Vou falar agora sobre alguns exemplos de gramática formal, começando pela gramática livre de contexto. Ela tem uma linguagem aritmética simples e expressões aritméticas que podem ser definidas por uma gramática livre de contexto. Vemos aqui nesse exemplo abaixo. Agora, expressões regulares. A definição de um número inteiro pode ser dada por uma expressão regular. Por exemplo, a expressão regular para números inteiros da base decimal seria de 0 a 9. Neste terceiro exemplo, temos a gramática regular. A linguagem de números binários pares pode ser definida por uma gramática regular. Por exemplo, S que gera 0 ou 00. Zero. Agora, a gramática é sensível ao contexto porque as produções levam em conta o contexto ao redor do símbolo A, B e C. A produção de AB gera BA, permite que A seja substituído por B quando é seguido por A, e BA, gerando AB, permite que B seja substituído por A quando é precedido por A. Isso garante que o número A seja igual ao número de B na palavra gerada. Um exemplo dessa gramática é esse abaixo. Agora, para as regras da linguagem semântica, elas associam valores às expressões, termos, fatores e números. Por exemplo, a expressão 2 vezes 3 mais 4 seria avaliada das seguintes formas usando a gramática semântica, onde o resultado final terá valor 2 vezes 3 mais 4. É um exemplo simplificado e gramáticas semânticas podem se tornar mais complexas dependendo dos requisitos específicos da linguagem ou do domínio. Bom, a hierarquia de Chomsky é uma classificação de gramáticas formais proposta pelo linguista Noam Chomsky, o qual já conhecemos no começo do vídeo. Ele propôs essa classificação em 1956 como uma maneira de categorizar diferentes tipos de linguagem de forma hierárquica com base na complexidade das regras gramaticais. A hierarquia é dividida em 4 tipos, que são, em ordem crescente de complexidade, o tipo 3, gramáticas regulares, tipo 2, gramáticas livres de contexto, tipo 1, gramáticas sensíveis ao contexto e o tipo 0, gramáticas irrestritas. A gente vai ver um pouco delas mais para frente, mas vale ressaltar que a hierarquia de Chomsky oferece uma estrutura organizada para entender a complexidade das linguagens formais e suas gramáticas associadas. Cada tipo na hierarquia representa um aumento na complexidade e expressividade, com aplicações específicas em várias áreas de ciência da computação, linguística e teoria de computação. Falando agora sobre gramáticas regulares, o tipo 3, vou começar falando sobre expressividade. As gramáticas regulares descrevem as linguagens regulares, que são o tipo mais simples na hierarquia. São adequadas para descrever padrões simples e estruturas lineares. A forma padrão. As regras de produção em gramáticas regulares têm de forma específica como A gera AB ou A gera A menor, onde A e B são não terminais e A menor um símbolo terminal.
Autômatos finitos. As linguagens regulares podem ser reconhecidas por autômatos finitos determinísticos (AFD) ou autômatos finitos não determinísticos (AFND). Existe uma correspondência direta entre expressões regulares e autômatos finitos, conhecida como teorema de Kleene. Aplicações práticas. Expressões regulares, que são uma forma compacta de representar padrões em textos, são baseadas em gramáticas regulares. São utilizadas em buscas de textos, análise léxicas, tokenização, em compiladores e processamento de linguagem natural em níveis básicos. As limitações. As gramáticas regulares não são adequadas para descrever construções aninhadas ou estruturas que requerem memória mais complexa. Não podem representar completamente a estrutura de linguagens de programação mais complexas. Gramáticas livres de contexto, tipo 2. Falando sobre a expressividade, as gramáticas livres de contexto descrevem as linguagens livres de contexto são mais expressivas do que linguagens regulares. Permitem a descrição de estruturas hierárquicas e aninhadas. Forma padrão. As regras de produção em gramáticas livres de contexto têm uma forma específica, como A pode ser substituído por beta, onde A é um não terminal e beta é uma sequência de símbolos, terminais e ou não terminais. Árvore de derivação. As derivações em gramáticas livres de contexto podem ser representadas por árvores de derivação, o que facilita a compreensão da estrutura hierárquica das sentenças. Aplicações práticas. Amplamente utilizadas na especificação de sintaxe de linguagens de programação, muitas linguagens de programação são definidas por gramáticas livres de contexto, o que facilita a análise sintática por compiladores. São utilizados em processos de linguagem natural para modelar a estrutura gramatical de sentenças. Notação. Notações são comuns para representar gramáticas livres de contexto. Incluem anotações de Becker-Knauer, BNF, e a forma normal de Chomsky. Em resumo, as gramáticas livres de contexto são cruciais na descrição de estruturas mais complexas do que as linguagens regulares podem representar. Elas têm uma ampla variedade de aplicações, desde a definição de linguagem de programação até o processo de linguagem natural. GL6 gramáticas livres de contexto são ferramentas valiosas para descrever a estrutura sintática da linguagem, mas têm suas limitações em termos de expressividade em comparação com gramáticas mais complexas na hierarquia de Chomsky. Agora sobre gramáticas sensíveis ao contexto, tipo 1. A expressividade. Gramáticas sensíveis ao contexto descrevem linguagens que têm uma expressividade maior do que linguagens livres de contexto. Elas podem representar estruturas mais complexas que dependem de um contexto mais amplo para análise. Forma padrão. As regras de produção em gramáticas sensíveis ao contexto têm a forma alfa-A-beta que produz alfa-gama-beta, onde A é um não terminal e alfa, beta e gama são sequências de símbolos terminais e ou não terminais. Máquinas de Turing não determinísticas. Linguagens sensíveis ao contexto podem ser reconhecidas por máquinas de Turing não determinísticas, que indicam um aumento na capacidade de processamento em relação à linguagem livre de contexto. Aplicações práticas. Utilizadas em casos onde a estrutura de linguagens depende de informações contextuais mais extensas. Encontram aplicações em análise sintática de linguagens naturais e na modelagem de estruturas mais complexas em linguagem de programação. Notação. A notação de produção é mais complexa do que em gramáticas livres de contexto, refletindo a capacidade de expressar dependências contextuais mais ricas. Gramáticas restritas, do tipo 0. Falando sobre expressividade, as gramáticas irrestritas não possuem restrição significativa em comparação com outros tipos de anteriores. Elas podem representar qualquer linguagem que seja decidível por uma máquina de Turing. Falando sobre a forma padrão, não há restrições específicas sobre as regras de produção. Elas podem ter qualquer forma, tornando-as mais poderosas e flexíveis da hierarquia. Sobre a máquina de Turing, linguagens descritas por gramáticas irrestritas podem ser reconhecidas pela máquina de Turing, que são dispositivos teóricos capazes de simular qualquer algoritmo computacional. Suas aplicações teóricas. As gramáticas irrestritas têm aplicação principalmente na teoria de computação e na descrição formal da computabilidade. São usadas para entender a natureza e os limites da computação e na formulação de problemas indecidíveis. Notação. Não há notação padrão fixa para gramáticas irrestritas, pois elas podem ter uma ampla variedade de formas e regras. Complexidade. Esse é o nível mais alto de complexidade na hierarquia de Chomsky, abrangendo todas as linguagens decidíveis. Em resumo, gramáticas irrestritas representam um conjunto mais amplo e poderoso de linguagens na hierarquia de Chomsky. Elas são fundamentais na teoria da computação para compreender a natureza dos algoritmos e da computabilidade.
Embora sejam de grande importância teórica, na prática a maioria das descrições de linguagem utiliza gramática de tipos mais restritos devido à sua maior simplicidade e facilidade de análise.